Eu passo agora para a última exposição do dia, com a palestra O Direito do MP Recorrer de Vereditos Absolutórios Injustos. A vítima e a sociedade merecem uma segunda chance. O nosso colega, promotor de justiça, o Valfredo Cunha Campos, do MP de São Paulo. O Valfredo ele já está no MP há mais de 23 anos, tendo ingressado na carreira em 97, atua no Tribunal do Júri há quase 20 anos. Ele é professor da Escola Superior do MP de São Paulo e do curso de pós-graduação ATAME. Também é autor de livros relacionados com o júri, como Nos Tribunais do Júri, O Novo Júri Brasileiro, O Novo Júri Brasileiro versão sintetizada, o Tribunal do Júri Teoria e Prática, Tribunal do Júri para Concursos e a nova edição do Tribunal do Júri. E, Valfredo, passo a palavra, sem mais delongas, para iniciar a sua exposição. Muito prazer de tê-lo aqui, Valfredo. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente ao Conselho Nacional do Ministério Público pelo convite que me foi feito de poder hoje aqui compartilhar com os colegas, mas também com a sociedade em geral, a respeito das minhas ideias e os meus ideais quanto à instituição do Tribunal do Júri, que para mim é a melhor criação jurídica, judiciária, de um ser tão falível e tão limitado quanto é o ser humano. Embora seja uma instituição já milenar, não é uma instituição arcaica, nem muito menos retrógrada. É uma instituição cada vez mais atual, porque júri é sinônimo de democracia. Onde há um tribunal de júri operando no nosso imenso país, há uma instituição democrática, há o povo dentro do poder judiciário decidindo as causas mais graves, as mais de maior alcance negativo à sociedade, que são os crimes dolosos contra a vida. E vale aqui o alerta de Rui Barbosa, no sentido de que, extinguindo-se o júri, tomemos tento, porque estarão sendo solapadas as estruturas, os alicerces da democracia como um todo. Nós, hoje aqui reunidos, promotores do júri do Brasil inteiro, somos, como dizia Shakespeare na sua peça Henrique V, apenas um bando de irmãos. Um bando de irmãos que tracejamos o mesmo ideal. Um bando de irmãos que travamos a mesma batalha. Um bando de irmãos que lutamos contra 3 inimigos extremamente poderosos: a violência letal, a impunidade indecorosa e uma interpretação das leis penais completamente afastada da realidade nacional, insensibilizada frente às lágrimas da família enlutada, da família das vítimas de homicídio, e absolutamente surda à necessidade social de se dar uma interpretação moral às leis penais e processuais penais. Uma interpretação moral dessas leis de uma maneira tal que não seja um escárnio ao senso de moralidade média a aplicação da lei no Brasil. Nós, promotores do júri, temos uma missão bastante espinhosa. Ser promotor do júri não é apenas uma profissão, é uma missão quase que divina, é um sacerdócio. Nós somos os defensores dos mortos. Nós damos voz àquela voz já emudecida, já morta. Nós damos voz àquela família entristecida, geralmente pobre, e que não tem voz frente aos núcleos de poder. A nossa responsabilidade, de fato, é muito grande, principalmente quando nós temos o contato com os familiares de uma vítima de homicídio, quando temos o contato e damos os ombros e não damos de ombros à família da vítima, sobretudo a mãe das vítimas. A mãe das vítimas, quando nos reunimos nas vésperas do plenário, no nosso gabinete, e a cada olhar dela, como dizia o padre Antônio Vieira, vem-se e se exala um suspiro de confiança, um suspiro de fé, um suspiro de esperança que finalmente, no dia seguinte, na realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, vai ser realizada a justiça. E uma espera tantas vezes muito demorada, que pode demorar até anos. Isso nós pagamos um preço de tranquilidade, nós pagamos um preço de paz de espírito, nós pagamos até um preço na nossa saúde. Mas vale a pena, como dizia um grande pensador, José Engenheiros, que
O homem idealista, aquele homem que vive de acordo com o seu ideal, que encarna uma utopia, que vive um sonho, ele, embora já maduro ou até velho, pouco importa, ele permanece na sua alma jovem, justamente porque a sua alma continua inflamada pelo fogo de um ideal. Ao contrário de muitos outros mais jovens que estão prematuramente na alma já envelhecidos, que vivem não de princípios, mas vivem de circunstâncias, que reduzem a vida a um cálculo árido de vantagens e desvantagens utilitaristas e que não têm um senso mais alto, uma missão mais alta do que o interesse próprio. Na véspera do júri, invariavelmente as minhas noites são insones, pela preocupação do dia seguinte da peleja em plenário do júri. Eu costumo ler um grande filósofo estoico chamado Epiteto, que ele dizia que há duas ordens de coisas na vida. Aquilo que está sob o nosso domínio, como, por exemplo, a nossa dedicação, a nossa honestidade, o nosso ideal, o nosso esforço, o nosso trabalho, isso está sob o nosso domínio. Agora, há coisas que fogem completamente ao nosso controle, estão fora do nosso domínio. Pode se chamar de destino, de Deus, de circunstâncias, de fado, o nome que se queira dar. Nós devemos nos preocupar unicamente com aquilo que está sob o nosso controle, que está sob o nosso domínio, e enfrentar as coisas que podem vir a se suceder, que estão fora do nosso controle, da melhor maneira possível naquele instante. E ele dizia, Epiteto, eu pretendo singrar os mares com um navio e atravessar os continentes. O que eu devo fazer? Escolher o melhor capitão, a tripulação mais preparada, a melhor nave, e escolher um dia que seja apropriado para tal. Eu singro os mares, eu estou na minha viagem, e de repente se sucede uma terrível tempestade e o meu navio vai naufragar. Isso pode acontecer. Ele diz, nós não somos eternos, as circunstâncias podem se voltar contra nós. Era algo que estava totalmente fora do nosso controle e o destino, a sorte se voltou contra o nosso destino. O que podemos fazer? Nada. E é a mesma coisa que pode acontecer conosco no Tribunal do Júri, meus amigos. No Tribunal do Júri, apesar de todo o nosso esforço, apesar de toda a nossa dedicação, de todo o nosso estudo, leituras de livros de direito, livros técnicos, livros relacionados à medicina legal, à criminalística, que podem favorecer o convencimento do jurado, e pode acontecer, pura e simplesmente, que nesse dia a nossa acusação naufrague. Por mais que juridicamente nós estivéssemos embasados, por mais que probatoriamente tivesse completamente demonstrada a culpa do réu e que moralmente ele devesse ser condenado, mesmo assim pode ser que uma injustiça aconteça e ele saia absolvido. Injustiças acontecem diariamente. Hoje, ontem, sempre. Em todos. Pode acontecer conosco também. Infelizmente, é uma realidade. Todos nós, promotores do júri, que atuamos há anos no tribunal, sabemos e carregamos na nossa alma cicatrizes. Cicatrizes de derrotas que nós podemos sofrer no tribunal do júri. E eu não digo de interpretações diversas a respeito da prova, em que é factível, é verossímil que o jurado condena ou venha absolver, mas eu falo simplesmente de absolvições indecorosas, de absolvições moralmente deploráveis, de absolvições pornograficamente injustas. Ora, sempre se entendeu no Brasil que absolvições como essas, pelo menos, recordando mais brevemente, desde 1953, pelo menos, tem-se entendido que absolvições imerecidas proferidas pelo Tribunal do Júri é sim possível à acusação, ao Ministério Público e ao assistente da acusação, que é o advogado que representa os interesses da família enlutada, que as partes, a acusação particular e a acusação pública, têm o direito sim de recorrer de decisões absolutórias comprovadamente injustas. No entanto, vem surgindo ultimamente na doutrina e também na jurisprudência, principalmente dos tribunais superiores, e essa semana mesmo, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que a acusação não pode recorrer de uma decisão absolutória do júri que tenha sido comprovadamente injusta, ou seja, que os jurados tenham decidido manifestamente contrária à prova dos autos, a acusação não teria mais o direito de recorrer dessa absolvição. Os fundamentos apontados são os seguintes. A reforma do júri de 2008, que alterou os 96 artigos que tratam do rito do júri, teria permitido que o jurado absolvesse
por qual motivo se lhe apresentasse, ao seu bel prazer, sem nenhuma responsabilidade com a sociedade, nem muito menos com a prova dos autos. Ele está à vontade para decidir, mesmo que contra a prova dos autos. Essa seria a intenção da reforma de 2008. Depois argumenta-se impedir que a acusação venha a recorrer é uma maneira de se assegurar a plenitude de defesa e a soberania do julgamento pelo júri, além de ser uma reconstrução do pacto democrático, impedindo que o jurado tenha arbitrariamente, autoritariamente, suas decisões, caso absolutórias, revistas pelo Tribunal de Justiça. Esses são os argumentos. Ou seja, que o 483, inciso 3 do Código de Processo Penal, e parágrafo 2º, teriam revogado tacitamente o artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, que trata justamente da possibilidade de acusação recorrer de decisões absolutórias. Eu vou apresentar argumentos jurídicos contrários a essa tese e argumentos de ordem prática, que demonstram que a aplicação dessa tese no nosso país vai ser um verdadeiro desastre social e desastre humanitário. Em primeiro lugar, a respeito da questão da origem histórica da alteração do júri, do rito do júri em 2008. Disse, e é mencionado a respeito dessa tese da impossibilidade de um Ministério Público recorrer de decisões absolutórias do júri, disse que a reforma de 2008, ela alterou o rito do júri no sentido de permitir que o jurado tenha total liberdade para poder absolver, mesmo sem qualquer tipo de fundamento. Apresenta-se isso como sendo a origem histórica da reforma do júri. Essa alegação não corresponde à verdade. Em 2008, eu acompanhei de perto a reforma do rito do júri. Isso eu sei porque em 2006 eu tinha lançado o meu primeiro livro de júri, com o rito antigo, e eu estava acompanhando o trâmite legislativo de uma reforma do júri. E essa reforma do júri no Congresso Nacional estava dormindo em berço esplêndido. Nada era aprovado. Estava lá, parada. De repente, houve a absolvição de uma pessoa chamada Vitalmiro Bastos, ou Bida. Ele foi levado a julgamento pelo Tribunal do Júri por uma segunda vez, acusado de ter sido o mandante da morte, do assassinato de uma freira norte-americana chamada Dorothy Stang. Ele tinha sido levado ao julgamento pelo júri uma primeira vez, foi condenado a uma pena de 30 anos de reclusão, recorreu, porque na época existia um recurso chamado protesto por novo júri, no caso de uma pena ser superior a 20 anos, dava automaticamente o direito a um segundo julgamento. Ele recorreu, foi levado ao julgamento, ao Tribunal do Júri, às barras do Tribunal do Júri pela segunda vez e foi absolvido. Essa absolvição foi um escândalo nacional. Só se comentava dessa absolvição injusta daquele partícipe, daquele mandante do assassinato da freira norte-americana. E virou um clima emocional muito grande que acabou contagiando o Congresso Nacional. E nós sabemos que muitas das leis penais e processuais penais no Brasil são aprovadas num ritmo imbuídas de uma paixão, de um clima passional dos mais intensos. Vai-se de encontro àquilo que recomendava, por sinal, Aristóteles. Aristóteles dizia que a lei é a razão sem a paixão. No Brasil, é exatamente o contrário. A lei é a paixão sem a razão. E foi aprovado a toque de caixa em 2 ou 3 semanas no Congresso Nacional a nova lei do rito do júri. O relator, na época, era o deputado federal, hoje governador do Maranhão, e ele justificou a aprovação da alteração do rito do júri por 2 motivos. Em primeiro lugar, a necessidade de se extirpar um recurso absolutamente inútil, que era o protesto por novo júri. O protesto por novo júri, no caso de penas iguais e superiores a 20 anos. E o segundo motivo era simplificar a quesitação no sentido de evitar confusões dos jurados na hora de votarem na sala secreta, evitando impunidade escandalosa. Ou seja, a aprovação do rito do júri era para lutar contra a impunidade e não escancarar as portas da impunidade e abraçar calorosamente os seus assassinos.
Essa interpretação que está se dando ao rito do júri vai de encontro à origem histórica da sua aprovação em 2008. Essa é a primeira questão. Segunda questão jurídica. É dito que o jurado tem liberdade absoluta para absolver como bem lhe aprouver. Não é verdade, porque o artigo 485, inciso 14 do Código de Processo Penal, prevê que a tese da defesa deve constar da ata de julgamento pelo júri. E por que consta da ata de julgamento pelo júri? Justamente para que o tribunal aquilate se há uma coerência, se há uma lógica entre a tese que foi sustentada pela defesa e o veredicto absolutório dos jurados. O que comprova exatamente o que eu estou dizendo, que há sim um controle a respeito dos veredictos absolutórios do júri. Depois é dito também que a impossibilidade de um Ministério Público recorrer dos veredictos absolutórios seria uma forma de se respeitar a soberania dos veredictos. Ora, o que é a soberania dos veredictos? Não vamos brincar com as palavras, vamos ao conceito, à natureza jurídica da soberania dos veredictos. Soberania dos veredictos é a impossibilidade que tem um juiz togado ou um tribunal de alterar pelo mérito uma decisão dos jurados. De modo que é impossível, não se permite, no nosso país, que o jurado absolva e o tribunal, o recurso da acusação, condene. O que o tribunal vai poder fazer é cassar aquela decisão e remeter aquele réu a um novo julgamento pelo tribunal do júri, que vai ter total independência para julgar novamente. Pode, inclusive, absolver mais uma vez o acusado. Pode absolver, não há qualquer ofensa à soberania dos veredictos. Mas se ele quiser absolver sem nenhuma prova, o jurado, ele o faça pelo menos 2 vezes. É o mínimo que o direito à vida merece. Depois é dito também que a impossibilidade de o Ministério Público recorrer dos veredictos absolutórios seria uma maneira de se resguardar a plenitude de defesa. Vamos novamente ir ao encontro do conceito de plenitude de defesa. O que é plenitude de defesa? Primeiro, vamos definir o que é ampla defesa. Ampla defesa é o direito de participação do acusado, o direito de audiência, de estar presente aos atos de instrução, e o direito de estar presente e de ser ouvido pelo magistrado, dando a sua versão no interrogatório, sempre acompanhado de um defensor, de um advogado, tecnicamente habilitado, que vai sustentar teses técnicas ao juiz togado. Essa é a ampla defesa. E como é que funciona a plenitude de defesa? A plenitude de defesa, existe o direito de presença do acusado e o direito de audiência dele, de ele ser ouvido no seu interrogatório perante o juiz togado e os jurados, dando a sua versão a respeito dos fatos. Ele também é assessorado por um advogado que vai sustentar teses técnicas, jurídicas, mas também pode sustentar teses metajurídicas, teses morais. Portanto, o leque defensivo, no caso da plenitude de defesa, é muito mais amplo que o alcance defensivo da ampla defesa. Essa é a nota diferenciadora entre a ampla defesa e a plenitude de defesa. Eu pergunto a vocês, existe alguma ofensa à plenitude de defesa o fato de um veredicto absolutório decidido sem estar amparo nas provas do processo ser cassado e levado a um segundo julgamento? Em primeiro lugar, a defesa não pôde sustentar teses metajurídicas, teses morais, por exemplo? Pôde. O juiz não quesitou essas teses aos jurados? Quesitou. Os jurados não decidiram, por bem, acatar essa tese? Acataram, absolveram, com base numa argumentação metajurídica. Onde há, então, ofensa à plenitude de defesa? Ah, mas ele vai ter que ser levado a um segundo julgamento pelo júri. Muito bem, vai ser levado a um segundo julgamento pelo júri se a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. E se, novamente, o defensor resolver sustentar a mesma tese moral, metajurídica, ele pode sustentar. E se o jurado resolver absolver por piedade, por pena, por argumento moral novamente, ele pode. Então, onde há ofensa à plenitude de defesa? Não há ofensa alguma. Depois é dito também que esse tipo de liberdade do jurado de decidir como bem lhe aprouver seria uma maneira de se reconstruir o pacto democrático e se assegurar que não haja um controle autoritário quanto aos veredictos absolutórios do júri. Ora, como é que é estruturado o poder? O poder é estruturado em funções diversas para que haja
um vínculo de freios e contrapesos de um controle, um poder controle o outro, porque nós sabemos, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Por isso que nós temos aí 3 poderes, um controlando o outro. É assim que funciona. Agora, tem sentido se instituir um órgão de justiça formado por 7 pessoas, 7 leigos, que tenha um poder incontrastável de poder negar a lógica, negar o bom senso, negar as provas e, sobretudo, negar o direito à vida, absolvendo sem fundamento alguém acusado de ter tirado a vida de um semelhante? Tem sentido criar um órgão de justiça despótico? Um verdadeiro despotismo não esclarecido? Um verdadeiro retrocesso a um absolutismo? Que nós estamos livres pelo menos há 300, 400 anos no planeta Terra. Vejam, todos os controles existem para que um poder possa frear o excesso do outro. O poder judiciário, existe todo um complexo sistema recursal que possa questionar decisões até de ministros do Supremo Tribunal Federal, que podem, inclusive por crimes de responsabilidade, serem afastados, serem julgados, empichados das suas funções pelo Senado Federal. Qual o sentido de se estabelecer um órgão sem controle? Isso seria um retrocesso. Não tem nada de democrático, não tem nada de anti-autoritário, pelo contrário. É um atraso. Uma coisa muito importante que eu quero dizer é a necessidade de se dar uma interpretação moral às leis penais e às leis processuais penais. Tem um filósofo que eu gosto muito, um escocês chamado Roger Scruton, que ele diz que uma lei, para ser levada a sério, precisa ter uma conexão entre o texto dessa lei e a moralidade média de um país. Vejam, há um caso do Supremo Tribunal Federal em que foi mantida a decisão que cassou a absolvição do júri por ser absolutamente contrária à prova dos autos. Era uma vítima de 65 anos de idade que levou mais de 38 facadas e o réu disse que agiu em legítima defesa. Veja, manter uma decisão dessas absolutória seria uma ofensa à moralidade. E há casos muito piores. Há júris que eu assisti em que se sustentou que o réu não era autor do crime, mas que ele estava simplesmente possuído por um espírito maligno, e esse espírito maligno que deveria ser processado e não o réu. Então, há teses verdadeiramente esdrúxulas, absolutamente injustas, que não podem ser acolhidas. E se forem acolhidas pelo júri, têm que ser cassadas. Porque o dia que se não se der uma interpretação moral às leis penais e processuais penais, essas leis vão perder a credibilidade. E se elas perderem a credibilidade, a justiça organizada como um todo não vai conseguir mais se manter. Nós, promotores, defensores, juízes, toda a estrutura de justiça e de polícia vai se tornar simplesmente inútil, porque as pessoas não vão acreditar mais no nosso papel social. E, por fim, terminando a parte jurídica, nós também não podemos estabelecer uma espécie de segregação social. A imensa maioria das nossas vítimas de homicídio, 75% são de negros. A grande maioria delas é pessoas pobres, paupérrimas, que vivem em comunidades. Caso finalmente se apure quem são os réus, quem são as pessoas que tiraram aquela vida, seja levado a julgamento pelo júri e sejam imerecidamente absolvidas, que se dê aquela família, que se dê aquele ente querido, na maior parte das vezes, como eu disse, negro, pobre, humilde, sem recursos, que se dê uma segunda oportunidade para se realizar a justiça. Nós estamos vendo aí pelo mundo inteiro o movimento do Black Lives Matter, a vida dos negros importa. Aqui no Brasil nós temos que também seguir esse movimento. A vida das nossas vítimas despossuídas, sem recursos, humildes, essas vidas importam e muito para nós. Se houver uma decisão injusta, é necessário que haja uma revisão dessa decisão injusta. A vida deles importa sim, e muito para nós. Agora, partindo para uma análise eminentemente prática. Nós estamos aplicando, ou tentando aplicar, a lei penal ao nosso Brasil. Nós estamos falando de uma média mundial de homicídios de 8,7 homicídios a cada 100 mil habitantes. No Brasil, nós temos uma média de 27,8 homicídios a cada 100 mil habitantes. Nós estamos falando, pegar
um dado específico, 2015, por exemplo. Em 2015, nos Estados Unidos, cuja população é de 320 milhões de habitantes, nós tivemos 15.696 homicídios. Na Europa, que são 24 países, com 418 milhões de habitantes, nós tivemos 3.962 homicídios. Nesse mesmo período de 2015, no Brasil, nós tivemos 59.080 homicídios. Ou seja, houve mais homicídio no Brasil em um ano do que todos os homicídios dos Estados Unidos e do que todos os homicídios da Europa. Um ano só. Em um ano, morrem mais vítimas de homicídio no Brasil do que toda a guerra do Vietnã, em relação, pelo menos, às mortes dos norte-americanos, que foi de cerca de 50 mil pessoas. São praticados por ano, em média, 500 mil homicídios no planeta Terra. No Brasil, mais de 12% de todos os homicídios do planeta acontecem aqui, na nossa pátria amada. Mais de 12% de todos os homicídios do planeta acontecem aqui, no nosso país. Sendo que o nosso país representa apenas 1,6% de toda a superfície terrestre. Não é o momento de se pensar que algo de errado acontece aqui na nossa nação? Não é o momento de nós pensarmos nisso? Da década de 80 até 2020, são mais de 1.600.000 mortos em decorrência de violência. Mais de 1.600.000 brasileiros perdendo a vida no nosso país. Um pouco mais de uma geração. Tem um grande pensador canadense chamado Steven Pinker, que é um dos maiores estudiosos que existem da violência no mundo. E ele diz que a violência no mundo ela existe há pelo menos 800 mil anos, já nasceu praticamente com o homem, que tem uma natureza violenta, sanguinária, pelo menos em parte. De 800 mil anos para cá, foram descobertos vestígios de canibalismo e até de homicídio, em restos mortais. Essa violência perpassa toda a humanidade. Um grande pensador que eu gosto muito, que é o Schopenhauer, ele fala que quando nós vemos o homem, pura e simplesmente, em sociedade, nós não imaginamos do que ele é capaz. Quando se tira uma verdadeira focinheira dele e é abolido o Estado. Aí, ele diz, vai se conhecer quem é verdadeiramente o homem. Será que o Steven Pinker está errado? Será que o Schopenhauer, tido como um filósofo pessimista, também está errado? E seriam pessoas que têm uma visão muito negativa do ser humano? Vamos relembrar 2017, a greve da polícia no Espírito Santo. Em fevereiro de 2017, a polícia cruzou os braços e entrou em greve. O que aconteceu nesse período de 21 dias? Saques, homicídios, incêndios, roubos, estupros, mais de 213 homicídios, 43 homicídios num dia só. Aquele era o homem sem lei, aquele era o homem sem Estado. A quantidade de homicídios era tão grande que foram necessárias a utilização de caminhões frigoríficos, porque o IML não conseguia arcar com tantos cadáveres. Essa é a realidade de um homem sem Estado. Volta à natureza, e em parte essa natureza é má, sanguinária e cruel. Qual que é a resposta à violência? O que tem dado certo? É o estabelecimento de um Estado eficaz, um Estado forte, um Estado que investigue o crime de homicídio, que processe o acusado, que garanta um julgamento justo e que permita, no caso de uma absolvição absolutamente injusta, um recurso. O que nós temos no Brasil? Uma investigação extremamente falha, talvez 10 ou 20% dos homicídios sejam efetivamente apurados. É muito difícil angariar provas, é muito difícil produzir essas provas em juízo, o rito é extremamente longo, pode demorar anos até ser realizado o julgamento pelo júri, de modo que nós, promotores do júri, somos colocados numa verdadeira situação de loterias avessas. É difícil descobrir, é difícil processar, é difícil angariar provas em juízo e é difícil, muitas vezes, condenar em plenário, porque a maior parte das testemunhas tem medo. Todas elas são submetidas à famosa lei do silêncio. Mesmo depois de uma batalha épica em que finalmente nós conseguimos levar alguém às barras do tribunal do júri e ele ser absolvido imerecidamente, ao arrepio das provas, vão dizer para nós, não, promotor, o senhor não pode recorrer. Vão dizer à mãe da vítima, a senhora não pode recorrer, a senhora vai ter que se conformar com essa injustiça. O seu filho apenas morreu. É essa a resposta que nós queremos dar à sociedade? Será que
decisões como essa, que impedem que o Ministério Público recorra de absolvições injustas, não seria um fator criminógeno? Não seria um incentivo a mais para a prática dos crimes de sangue? Encerrando a minha fala, eu devo dizer ao bando de irmãos, aos colegas do Ministério Público, a todos os advogados que representam e encarnam os interesses da família vítima e a sociedade como um todo, que nós todos estamos juntos aqui lutando contra a violência, a impunidade e uma interpretação desapegada da vida e da realidade nacional. E quanto maior o desapego à realidade brasileira, aos nossos números trágicos, maior vai ser a impunidade e, por consequência, maior vai ser a violência. E eu encerro dizendo e relembrando uma frase de um grande escritor chamado Oscar Wilde, que ele dizia que não existe sentimento mais bonito, mais puro, mais valioso, tão valioso quanto o diamante, quanto o sentimento da dor. Por trás da dor, que não usa máscara, só existe a dor e nada mais. Por trás da alegria, que pode usar uma máscara, existe a futilidade, ou pode existir a futilidade, a crueldade, a insensibilidade. Mas por trás da dor, só existe a dor. E a dor da perda de um ente querido. A dor da perda de um ente querido. Não pelos desígnios de Deus, que são sempre aceitáveis, mas pelo desígnio de um homem como nós, que se arrogou a condição de Deus para ceifar a vida desse nosso ente querido. Uma dor dessas tem que ser respeitada. E uma dor dessas tem que ser aliviada. E não há nenhum alívio possível e imaginável a dor da perda de um ente querido por um ato injusto de um ser humano. Não há nenhum alívio possível, nenhum bálsamo desejável que não seja a justiça. A justiça e nada mais. E é isso que nós lutamos, e é para isso que nós queremos que uma interpretação como essa, que afasta o direito de um representante da sociedade, que é o Ministério Público, recorrer de decisões absolutórias injustas, seja afastada, em homenagem à dor da perda de um ente querido de milhões de pessoas no Brasil que sofrem, que padecem, que, enquanto aqui existirem, irão sofrer. Obrigado pela atenção. Obrigado, Alfredo. Muito contribui para o nosso evento. Eu concordo em número e gênio com a sua fala. Parabéns pela toda a exposição. Muito obrigado. E assim eu passo a palavra para o nosso cerimonial. Mais uma vez agradecemos aos palestrantes pelas explanações e neste momento faremos um intervalo para o almoço e retornaremos com as nossas atividades às 14 horas. Tenham todos um ótimo almoço.